o resumo dos conceitos que nós vamos aprender, com os quais vamos trabalhar aqui no Capital Asset Pricing Model. E, portanto, eu diria que depois o mais importante vai ser a Capital Market Line, que nos vai dizer basicamente quais são os ativos que os consumidores ou que os investidores transacionam, e vamos concluir com este modelo que fazem todos o mesmo, entre aspas. Depois vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto, como fazem todos o mesmo. E a Security Market Line, que nos vai dar, que nos dá uma fórmula, digamos assim, para a rentabilidade de um ativo, e essa rentabilidade é sempre descrita em função da rentabilidade da carteira de mercado, que é outra coisa que nós vamos aprender aqui, o que é, e que no fundo diz-nos que os retornos dos ativos não podem ser aleatórios, tem que haver uma coerência entre eles, se os mercados estiverem em equilíbrio. Ok, então, Capital Asset, bem, ainda não é Capital Asset Pricing Model, peço desculpa, esqueci-me que tenho aqui uma pequena lista de propriedades das variáveis, dos momentos das variáveis aleatórias, porque são exatamente aqueles momentos com que nós vamos trabalhar e, portanto, só relembrar isto. Eu diria que isto não há de ser novidade para vocês. A primeira propriedade diz que o valor esperado é linear, ou seja, o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados, e se eu tiver uma constante a multiplicar por uma variável aleatória, o valor esperado é a constante vezes o valor esperado da variável aleatória. Ok? Isto é tudo ok para vocês? Helder, tu que és de informática, estas propriedades são naturais para ti? Ou seja, em termos estatísticos, os parâmetros que nós precisamos são estes momentos, que é o valor esperado, a variância e a covariância. E depois, como vamos trabalhar com somas de variáveis aleatórias, precisamos destas propriedades, e por isso eu estou só aqui a recordá-las. A variância da soma, ou se for a variância de x mais y, é a variância de x mais a variância de y mais 2 vezes a covariância das duas, de x por y. Se for a variância de x menos y, a única diferença é que vem aqui menos 2 vezes a covariância. A covariância é comutativa, ou seja, a covariância de x com y é sempre igual à covariância de y com x. Eu nem estou a escrever aqui as definições de covariância, que eu acho que não é necessário. A única coisa que eu faço a seguir é dizer quais é que são os estimadores habituais para estes momentos, porque isso depois também vamos precisar para fazer exercícios práticos. Depois, se eu tiver uma variável aleatória, que é uma constante mais outra constante vezes x, e outra variável que é uma constante c mais d vezes y, a covariância entre elas as duas, na verdade, a parte das constantes, estas constantes a e c desaparecem, fica só b vezes d vezes a covariância de x com y, porque a covariância de duas constantes é nula. Basicamente é esse o ponto. Depois, aqui o caso um bocadinho mais geral, que é quando eu tenho a covariância entre a soma de duas variáveis aleatórias. Portanto, ax mais by, covariância com c de z mais d de w. E usando as propriedades dos momentos, destes momentos, isto é esta soma, ou seja, é uma espécie de distributiva. AC vezes a covariância de x com z, mais AD vezes a covariância de x com w, e por aí fora. Já agora também, que é um parâmetro que eu de vez em quando vou utilizar, o coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias, que é a covariância das duas variáveis aleatórias a dividir pela raiz quadrada do produto das variâncias. Ok? Pronto, estes são basicamente os momentos que nós vamos precisar. E depois, para fazer aplicações, vamos precisar de estimar estes parâmetros, e eu recordo aqui que o estimador do valor esperado de uma variável aleatória é a média de se eu tiver uma amostra, portanto estou aqui a assumir que tenho uma amostra da variável aleatória x, uma amostra da variável aleatória y, portanto o estimador do valor esperado, se for o valor esperado de x, o estimador é a média, é o x barra, o estimador da variância é o somatório dos quadrados dos desvios dos valores da amostra em relação à sua média,
a dividir por n-1, este é o estimador, podia-se dividir por n, mas esse estimador não seria centrado, este é centrado. Mas depois também na prática, se o n for muito grande, a diferença entre os dois estimadores é desprezível. E depois o estimador da covariância, que é o somatório do produto dos desvios de cada uma das variáveis em relação à média, a dividir por n-1. Ok? Tudo bem com estes estimadores? Já vos são super familiares ou não? É para ser centrado, é para que o valor esperado dele seja igual ao valor do parâmetro que está a estimar. Okay? Só isso. Mas também isto é um bocadinho... em termos analíticos é isso. Mas depois, na prática, dividir por n ou dividir por n-1, se eu tiver uma amostra com dimensão 100.000, a diferença não se vê. Pronto. Ok, então vamos lá começar a falar de rentabilidade. Por acaso era um dos conceitos que eu também podia ter posto naquela lista inicial, porque a partir de agora eu vou falar muito em rentabilidade. Em vez de falar em preços, falo em rentabilidade. E o que é a rentabilidade de um ativo financeiro? Já agora, nós estamos a falar também em outro ponto, que é, estamos a falar em produtos financeiros, eu preciso do mínimo de 2 períodos, porque os ativos financeiros, para se poderem falar deles, há o momento em que se transacionam e o momento em que dão retornos, pelo menos 2 momentos eu preciso. E na verdade este APM é feito admitindo 2 períodos também. Eu aqui até estou a utilizar T e T mais 1, mas podia utilizar 0 e T. 0 e 1, em vez de T e T mais 1, podia usar os períodos 0 e 1, era a mesma coisa. Então, se eu transacionar um produto financeiro, podemos pensar numa ação. Para simplificar isto, podemos ir sempre pensando em ações. Qual é a rentabilidade de uma ação entre o instante T-1 e o instante T? Portanto, eu transaciono a ação no instante T-1, compro a ação. Qual é que é a rentabilidade que eu tenho de ter adquirido essa ação no instante seguinte, ou seja, em T. Este instante seguinte, eu estou a dizer instante, mas nós podemos estar a pensar em uma semana, ou um mês, ou um ano. Portanto, este gap entre o instante inicial e o instante final é o que tiver que ser, dependendo da situação que estamos a falar. Então, o que é igual a rentabilidade de um ativo? Eu tenho isto aqui escrito, eu às vezes apetece-me escrever o que já tenho escrito, mas pronto, aqui se calhar não vale muito a pena. Então, qual é que vai ser a rentabilidade de um ativo? Vai ser o valor que ele vai... aliás, é o valor que ele vai ter em T, mais o dividendo que tiver, menos o valor que ele tinha em T-1 a dividir pelo valor que ele tinha em T-1. Concordam que isto é a rentabilidade de um ativo? Se eu não quiser, pronto, isto aqui estou a admitir que isto é uma ação e que a ação pode pagar um dividendo. Como? Ou seja, o que eu estou a calcular é a rentabilidade do ativo. E a rentabilidade, podemos pensar se calhar num exemplo concreto. Se a ação, e vamos pensar que vou esquecer o dividendo para ser mais simples. O que eu estou a dizer é que a rentabilidade de um ativo no instante T é o valor que ele tem no instante T menos o valor que ele tinha no instante T-1 a dividir pelo valor que ele tinha no instante T-1. Se eu pensar que o valor que ele tinha no instante T é 2, e o valor que ele tinha no instante T-1 é 1, a dividir por 1, neste caso a rentabilidade é 1. Mas se eu tiver a pensar que 2 no instante e aqui 1.5, a dividir por 1.5, quanto é que é a rentabilidade neste caso? Façam a conta no telemóvel rapidamente e digam-me. 1/3. Pronto, admitindo que está certa a conta, a rentabilidade neste caso é inferior. No fundo, isto é a rentabilidade percentual, não é? Quando eu divido pelo valor no instante inicial, portanto, é o valor no instante final menos o valor no instante inicial a dividir pelo valor no instante inicial.
Ou até podemos manipular esta fração para vocês terem uma melhor percepção do que estamos aqui a fazer. O retorno é o valor no instante t menos o valor no instante t menos 1 a dividir pelo valor no instante t menos 1. Isto é a mesma coisa que dizer que o valor no instante t é igual ao valor no instante t menos 1 a multiplicar por 1 mais a rentabilidade. Vejam lá se não está certa esta conta. Isto é equivalente. Ou seja, se calhar a rentabilidade escrita desta forma percebe-se melhor. O que é que tem que ser o valor no instante t? É o valor no instante t menos 1 vezes 1 mais a rentabilidade. Se o preço no instante t menos 1 fosse 0, isto era uma oportunidade, este ativo era uma oportunidade de arbitragem brutal. Eu comprava a 0 custo e depois ia ter um valor positivo amanhã. E vocês com o professor Pedro Mota perceberam que convém não haver arbitragem. E isso seria uma oportunidade. Portanto, obviamente estamos a admitir que o preço não é 0. E em equilíbrio não deve haver arbitragem. Portanto, em equilíbrio os preços não podem ser 0. Já agora, só chamar a atenção de que esta variável que eu aqui introduzi, que é a rentabilidade do ativo, é uma variável aleatória. Porquê é que é uma variável aleatória? Porque nós transacionamos o ativo na data T-1. Compramos a ação em T-1. E quando eu estou a comprar a ação em T-1, eu sei qual é que é o valor dela em T? Eu sei qual é o valor dela amanhã? Em geral, não sei. Então, como o R de T depende do preço amanhã, não é? O preço amanhã está aqui. O preço amanhã é uma variável aleatória. Eu não sei exatamente qual é que vai ser. Então, o retorno, a rentabilidade do ativo, a rentabilidade do ativo é uma variável aleatória. Ok? Portanto, por isso é que eu preciso daqueles momentos todos que eu introduzi há bocado. Porque a rentabilidade, que é o conceito com que nós vamos começar a trabalhar agora, é uma variável aleatória. E é uma variável aleatória exatamente porque é a rentabilidade durante um período e no momento inicial, quando eu transaciono, eu não sei em geral qual é que vai ser o preço do ativo no momento seguinte. E a rentabilidade depende do preço do ativo no momento seguinte. Ok? Agora, aqui mais umas contas que depois que nos vão simplificar a vida a seguir. Ok, agora, eu na verdade já comecei a falar há algum tempo de carteira de ativos. O que é para vocês uma carteira de ativos? Bem, na verdade eu já tinha falado nos últimos dias, mas como agora ontem, é um portfólio, ou seja, uma carteira é quando eu estou a transacionar vários ativos em simultâneo. Aí eu estou a comprar uma carteira ou transacionar uma carteira. Então, se eu transacionar aqui eu estava a falar só de um ativo, da rentabilidade de um ativo. Se eu tiver vários ativos, e eu agora aqui estou a assumir que tenho, que estas notações já são muito diferentes daquelas com que eu utilizei na aula passada. Portanto, eu aqui tenho N ativos, vou salientar aqui, estou a falar agora tenho N ativos. E se eu transacionar uma carteira com estes N ativos, então, esses N ativos vão ter um determinado preço. Olhem, agora em vez de estarem com T-1 e com T, passei para instante 0 e instante 1. Ok? 1 e 0. Então, se eu tiver N ativos, eu tenho o preço dos N ativos na data 0 e depois vou ter o preço dos N ativos amanhã. Então, a única diferença é que eu agora tenho vários ativos. Se eu tiver, e vamos admitir que eu tenho uma riqueza
não sei se posso dizer isto de outra maneira. Ou uma dotação inicial de dinheiro, tenho uma riqueza inicial que vou aplicar nesta carteira. Ou seja, vou pegar neste W0 maiúsculo, é o dinheiro que eu tenho disponível, para aplicar numa carteira com estes N ativos. E agora, portanto, vou comprar unidades destes ativos. Eu vou denotar essas unidades desta maneira. QI0 são as unidades que eu vou transacionar do ativo I. Ok? E tal como ontem, as unidades que eu transaciono podem ser positivas ou negativas. Positivas quer dizer que eu estou a usar o ativo para investir, ou estou a comprar o ativo. Se este QI0 for negativo, quer dizer que eu estou a usar o ativo para fazer um crédito, e neste caso dizemos que estamos a vender o ativo. Não sei se vocês também já conhecem essa linguagem, neste caso também dizemos que estamos a fazer short selling do ativo, ou vendas a descoberto, em português. Portanto, venda a descoberto quer dizer que este Q é negativo, quer dizer que estamos a usar o ativo para fazer um crédito. Ok, então, se eu transacionar uma carteira, e a carteira que eu estou a transacionar, neste caso, na data 0, será o Q, como eu tenho em ativos, Q10, Q20, QN0. Isto seria as unidades que eu estou a transacionar. Ora, se a minha riqueza inicial é este W0, e se eu estou a transacionar estas unidades, então isto quer dizer que o W0 vai ser igual a esta soma, ou seja, é o preço de cada um dos ativos vezes as unidades correspondentes que eu estou a comprar e tudo a somar. Estamos de acordo com esta expressão? Ou seja, se eu vou transacionar esta carteira, multiplico as unidades pelo preço correspondente, somo, e isso tem que ser igual à minha riqueza inicial, à riqueza que eu tenho para aplicar nesta carteira, ao meu W0. Como? Não, isto é a riqueza que eu tenho para gastar numa carteira destes ativos. Se calhar eu posso escrever isto por extenso, este somatório. Isto é ativo, o I é o ativo, ou seja, se eu vou gastar toda a minha riqueza nestes ativos, então isto quer dizer que quando eu somo o que eu gasto no ativo 1, que é o seu preço vezes a quantidade que estou a transacionar, mais P02, ativo 2, preço do ativo 2, vezes Q02, mais, finalmente, preço do último ativo, PN0, vezes QN0. Isto tem que ser igual ao que eu tenho para gastar na carteira. E qual é que é o valor que eu vou ter na data 1? Portanto, eu transacionei esta carteira na data 0, gastei ou apliquei W0, quanto é que esta carteira vale na data 1? Na data 1, o valor da carteira vai ser as unidades que eu transacionei vezes o preço dos ativos na data 1. Então, na data 1, o valor da carteira vai ser, em vez de ser P0, vai ser o preço do ativo 1 na data 1 vezes as unidades que eu estou a transacionar, mais P21 Q02, mais preço do ativo N na data 1, vezes as unidades que eu transacionei ontem, e isto vai ser igual à minha riqueza na data 1. Portanto, se eu investir 100 euros na data 0, na data 1 eu vou ter, à partida não vou ter exatamente os 100 euros, à partida espero que tenha mais qualquer coisa, ou seja, espero que o preço das ações tenha subido, ou seja, que o P1 seja maior que o P0 e que à partida tenha tido aqui rentabilidade. Estas contas dão muito jeito para vocês perceberem que depois deste slide nós não vamos precisar trabalhar com preços, nós vamos só trabalhar com rentabilidade. E porquê? Porque eu agora vou fazer a seguinte conta. Agora vou calcular a rentabilidade deste meu investimento. E a que é igual a rentabilidade deste meu investimento?
se calhar vou fazer aqui as contas à mão, que fica mais fácil de perceber, mas as contas estão feitas no slide. Então, qual é que é a rentabilidade deste meu investimento? É aquilo que eu vou ter na data 1, menos o que eu apliquei na data 0, a dividir pelo que eu apliquei. Estão de acordo? É, é a mesma conta que fizemos para um ativo, só que agora tenho uma carteira, o retorno desta carteira, na prática o que eu estou a calcular é o retorno deste investimento. E o retorno deste investimento é o que o investimento vale na data 1, menos aquilo que eu apliquei, a dividir por aquilo que eu apliquei. E agora vou substituir aqui esta riqueza, vou escrever em função dos retornos dos ativos. Então isto é igual a quê? É igual ao somatório, com I a variar de 1 até N, de P1I vezes P1I vezes, falta P1I, eu estou a admitir que é pago um dividendo, e portanto isto seria o dividendo do ativo I, será isto vezes as unidades que eu transacionei do ativo, que é o QI 0, as unidades que eu transacionei da data 0. E depois menos, e agora não preciso escrever outro somatório, seria o somatório outra vez, mas posso deixar só um somatório, e é menos o quê? O PI 0 vezes o QI 0. Tudo a dividir por W0. O W0 não vou substituir. Tudo bem até aqui? Isto é igual ao somatório com I a variar de 1 até N. E o que é que eu vou fazer aqui? Agora vou pôr o QI 0 em evidência. Portanto, eu posso escrever isto como PI 0 como PI 1 mais o dividendo menos o PI 0 vezes o QI 0 e está tudo a dividir. Está tudo a dividir por W0 e eu posso pôr o W0 aqui dentro do somatório, porque não tenho cá nenhum índice. Ok? E agora, a próxima conta que eu vou fazer é uma pequena manipulação. E a manipulação algébrica que me interessa fazer é multiplicar aqui por PI 0 e para não alterar nada, eu vou... Espera lá que está-me aqui a falhar uma coisa. E para não alterar nada, espera lá, eu vou pôr aqui o W... Esperem lá que eu vou escrever isto outra vez, que é para ficar igual ao que tenho lá atrás. Não é que esteja aqui alguma coisa que esteja mal, mas interessa-me organizar os termos de outra maneira. Ou seja, isto é igual ao somatório com I a variar de 1 até N, PI1 mais DI1 vezes menos PI 0, tudo vezes QI 0, e interessa-me dividir, pôr o W0 dentro do somatório, mas só debaixo deste primeiro termo. E agora é que vou fazer uma manipulação, e a manipulação que eu vou fazer é multiplicar aqui em cima por PI 0, e vou multiplicar lá em cima e cá em baixo. Ok, e continuei a não fazer o que queria. Eu queria ter posto o W0 aqui de baixo. E, portanto, aqui vou multiplicar agora por PI 0. Ou seja, fiz só uma pequena manipulação algébrica aqui na fração, que foi multiplicar lá em cima por PI 0, por QI 0, e dividir aqui em baixo. E agora só vamos interpretar estes dois termos que eu acabei por fazer aparecer. O que é este termo? Esta fração é o quê? Como? É o RT. É o RTI. Ou, aliás, é o R1I. É a rentabilidade no instante 1 do ativo I.
Ou seja, isto quer dizer que isto é igual, portanto, isto é o RI. E este termo aqui é o quê? Este termo ao lado. Não vale olhar para os slides, porque eu tenho lá a explicação. Como é que nós interpretamos aqui este valor? Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho o preço do ativo I, na data 0, vezes as unidades que eu transacionei. Isto, no fundo, é a dívida. Isto, no fundo, é o quê? É o que eu gastei no ativo I, que é o preço vezes a quantidade que transacionei. Isto é o que eu gastei no ativo I, a dividir pela minha riqueza, pela riqueza total que eu tinha para investir nesta carteira. Então, como é que eu posso interpretar este termo? Helder, eu não ouvi. Não, o dividendo está ali o dividendo está lá na rentabilidade, está no RI1. Eu escrevi o RI, vou escrever outra vez aqui, é o R1I. Sim, é que é. Rentabilidade do ativo I na data 1. Isto aqui, vejam lá se não concordam que esta fração, ou este quociente, é a fração do meu rendimento que eu invisto no ativo I. Fração, vou escrever com o acordo, fração do meu rendimento que investi no ativo I. Não concordam? Porque é o montante que eu investi a dividir pelo total que eu investi. Quem está em casa, deem-me lá feedback. Concordam com esta interpretação daquela fração? Eu não ouvi. Acho que alguém falou, mas eu não ouvi. Faz sentido, ok. Pronto. Então, o que é que isto quer dizer? Ok, e eu agora vou representar esta fração por xi. E se eu representar esta fração por xi, então o que eu tenho aqui é o somatório, com i a variar de 1 até n, ou seja, a rentabilidade deste portfólio, este P é portfólio, ou seja, a rentabilidade desta carteira, que é o W1 menos W0 sobre W0, é o somatório com... Aliás, em vez de ser somatório, eu vou escrever por extenso. Não vou usar o somatório. É x1 vezes R1 mais x2 vezes rentabilidade do ativo 2 mais... E por acaso eu agora, na verdade, eu vou escrever a renta para ser coerente com os slides, eu vou pôr a rentabilidade cá em baixo. Porque a gente já, por hipótese, estamos só com 2 períodos, portanto eu posso simplesmente referir-me à rentabilidade de cada ativo. Então é x1 vezes a rentabilidade do ativo 1, mais x2 vezes a rentabilidade do ativo 2, mais xn vezes a rentabilidade do ativo n. Ok? Portanto, qual é que é a grande conclusão a que eu cheguei? É que a rentabilidade da carteira só depende da rentabilidade de cada um dos ativos. Ou seja, consigo descrever a rentabilidade da carteira usando apenas a rentabilidade de cada um dos ativos, multiplicados, respectivamente, pela fração que eu invisto em cada ativo. Pergunta matemática. Se eu somar x1 mais x2 mais xn, quanto é que dá?
Então, o X era esta fração aqui. A pergunta é para quem está em casa também, não é só para quem está aqui. Será igual a? Então, tem que olhar para... O XI é isto, é a fração do rendimento que eu invisto no ativo I. Se eu somar estas frações todas... Não, se eu somar estas frações todas, isto dá um número. Nem estou a pedir nenhuma interpretação. Dá 1. Concordam? Digam-me alguma coisa aí de casa, para eu poder avançar mais tranquila. Esta pequena conta é uma... Professor, Vanelson, eu não consigo entender nada, está tudo cortado. Escreve no chat, por favor. não está a funcionar muito bem aqui, não sei se estás a me ouvir. Mas consegues-me ouvir bem? Ok. Ias colocar alguma questão? Se sim, escreve no chat. Esta conta que eu acabei de fazer vai servir basicamente para que, a partir de agora, a gente só vai trabalhar com R's e com X. Ou seja, só vamos trabalhar com rentabilidades e com frações investidas em cada ativo, frações do rendimento. Ou seja, o que eu vou fazer a partir para aquilo que eu vou fazer a partir de agora, eu já não preciso saber se eu vou investir 20 euros, se eu vou investir 100 euros, se eu vou investir 1000 euros na carteira. Eu só preciso de saber, para tudo o que vamos fazer a partir de agora, qual é a fração do meu rendimento que eu quero investir em cada ativo. E o que nós vamos fazer agora é a escolha de carteira. Vamos começar a pensar em escolha de carteira. E escolher carteira é escolher o X1, X2, Xn. Ok? É escolher a fração que eu quero investir em cada um. Porquê? Porque a rentabilidade que eu vou obter do meu investimento, quer eu invista 100 euros, 200 euros, 1000 euros, pela conta que eu acabei de fazer, a rentabilidade desse meu investimento só vai depender da rentabilidade de cada ativo e da fração que eu investi em cada ativo. Só depende do R e do X. Só depende dos RIs e dos XIs. Está bem? Pronto, isto é super importante, porque a partir de agora eu já não vou andar a trabalhar com preços. Porque os preços não interessam. O que interessa é a rentabilidade e nem interessa se dos 100 euros eu invisto 10 euros num ativo e 50 euros no outro. O que me interessa é qual é a fração do rendimento que eu invisto em cada ativo. E, portanto, a partir de agora, quando eu me refiro a uma carteira de ativos, eu vou-me estar a referir a um vetor deste tipo, tal que, quando eu somo as suas coordenadas, a soma é igual a 1. E estas coordenadas podem ser positivas ou negativas. Se for positivo, quer dizer que eu estou investindo no ativo, se for negativo, quer dizer que eu estou a usar o ativo para fazer um crédito. Está bem? A rentabilidade da carteira, como vimos antes, é dada, depende da rentabilidade de cada um dos ativos e da fração investida em cada um dos ativos. Ou seja, depende dos RIs e depende dos XIs. E a rentabilidade é uma variável aleatória. Porquê? Porque nós já tínhamos visto inicialmente que a rentabilidade é sempre uma variável aleatória. A rentabilidade de qualquer ativo. Porque depende do preço amanhã e eu não sei qual é o preço amanhã. Está bem? Então, portanto, consideramos um mercado financeiro com N ativos financeiros e, portanto, para eu, no fundo, escolher uma carteira de ativos, o que eu preciso saber é a rentabilidade de cada um desses ativos e aquilo que eu vou, e a fração que eu vou investir em cada ativo. E, portanto, o retorno da carteira é uma variável aleatória.
E agora, eu não sei qual é o slide que vem. Ok, não sabia qual era o slide que vinha a seguir, mas agora entra aqui. Neste slide vou então introduzir o racional subjacente à teoria de carteira introduzida pelo R. Markowitz. E o racional na teoria de escolha de carteira introduzida por este senhor em 52 assume que o bem-estar do investidor aumenta com a rentabilidade esperada do investimento e diminui com o risco do investimento. Ou seja, o que ele assume é que quando nós fazemos um investimento, aquilo com que estamos preocupados basicamente é com o retorno esperado do investimento e com o risco do investimento. Como é que vocês acham que se vai medir o risco do investimento? O que é que agora ia chatear a Ladini. Ladini, como é que se mede o risco do investimento? Estou-me a lembrar da Ladini porque ela tem uma licenciatura em estatística. Ok. Então, rentabilidade esperada do investimento, não tenho muito a dizer. Se a rentabilidade do investimento é uma variável aleatória, a rentabilidade esperada é o valor esperado da rentabilidade. E o risco da rentabilidade? Como é que será que se vai medir? Mede-se usando uma medida estatística, ou um momento estatístico. Qual é o momento estatístico que mede o risco? O risco é... Tempo? Ladini disse variância, não foi? Não, disse tempo, mas não tem nada a ver. Variância. O que mede o risco é a variância. Portanto, sempre que eu estiver a falar ou variância, ou se quiserem desvio padrão, que é a mesma coisa. Portanto, risco, a partir de agora, é o quê? Risco é a variância da rentabilidade. O risco do investimento é a variância da rentabilidade. E a gente, em geral, o que é que gosta? E que foi aquilo que o Sr. R. Markowitz considerou na teoria que construiu. O que ele considerou foi que nós gostamos de rentabilidade esperada alta e risco baixo, ou seja, variância baixa. E com este racional ele definiu um conceito que é o conceito de carteira eficiente. E, portanto, nós hoje vamos trabalhar com este conceito de carteira eficiente, eu vou introduzir já, mas vamos continuar a falar. Portanto, se não interiorizarem já o que é que significa uma carteira eficiente, lá mais para o fim da aula já vai estar interiorizado de certeza. Uma carteira é eficiente. Aliás, eu para já vou ler o que está aqui, porque eu vou dizer isto de várias maneiras, então posso começar exatamente com o que está escrito aqui no slide. Admitindo que a rentabilidade esperada e a variância são as únicas características relevantes de uma carteira diz eficiente se não for possível, para o mesmo nível de risco, encontrar outra carteira com maior rentabilidade esperada, ou se para o mesmo nível de rentabilidade esperada não for possível encontrar uma carteira com menor variância. Apanharam ou isto é muita conversa? Dito de outro modo, uma carteira é eficiente se, dado a sua rentabilidade esperada, é a que tem menor variância de entre todas, as que têm aquela rentabilidade esperada. Ou é a que tem maior rentabilidade esperada, dada a sua variância. Ok, se uma carteira eficiente se define... ok, antes disso, o que eu queria dizer é que o que o R. Markowitz assume, basicamente, é que os agentes, ou os investidores, uma vez que os parâmetros que lhes interessam é a rentabilidade esperada e a variância, e gostam de rentabilidade esperada elevada e risco baixo,
Então, na prática, o que os investidores vão fazer é transacionar só carteiras que sejam eficientes. Ou seja, eu não vou transacionar uma carteira que não é eficiente, porque se ela não é eficiente, quer dizer que para aquele retorno esperado, há uma carteira com menos risco. Então, eu não vou transacionar esta, vou buscar a que tem menos risco e que tem aquele retorno esperado. Portanto, sim. E como é que se consegue determinar qual a carteira mais eficiente? Lisandra, é para isso que eu aqui estou. E isso é o que nós vamos aprender a seguir. Ok. Portanto, calma. Vamos lá chegar. Então, para já foi só a definição. O que é que entendemos por uma carteira eficiente? E também dizer que a teoria do Markowitz assenta nesta premissa que é, ou neste racional, que é os investidores vão transacionar carteiras eficientes, basicamente. Só transacionam carteiras eficientes. Também, de facto, não faz sentido não transacionar carteiras que não sejam eficientes. Bem, sim. Excelente, Helder. O Helder relembrou-me aqui um palavrão que eu, por acaso, até nem tenho aqui escrito para já, acho eu, nos slides, e devia ter. Risco. Risco é igual a variância e variância é igual a volatilidade. Ok? E vocês, estes conceitos, vocês também já falaram deles com o professor Pedro Mota, portanto não são palavrões novos. Portanto, obrigada. Volatilidade é exatamente a mesma coisa que risco, ou que variância, ou desvio padrão. No fundo, representam todos o mesmo, quer dizer tudo o mesmo. Quem é que usa mais a volatilidade? Sim. Por acaso é engraçado que aquilo que eu reparo é que em matemática financeira, quando se trabalha com modelos contínuos, utiliza-se a palavra volatilidade. Em modelos discretos usa-se mais risco. Pronto, olha, nem sei porquê, mas é uma coisa que eu acho que acontece de facto. Pronto, então, ou seja, portanto, o nosso objetivo vai ser exatamente determinar as carteiras eficientes, ou ver o que é que são as carteiras eficientes e, portanto, ir de encontro à pergunta da Lisandra. Mas então, se as carteiras eficientes são definidas à custa de menor retorno esperado maior retorno esperado e menor variância, então a primeira coisa que nós temos que saber fazer é calcular a rentabilidade esperada e a variância de uma carteira. Então, se calhar, antes de começar, só aqui uma pequena conta. Então, tenho uma rentabilidade de uma carteira, quero o azul e não. A rentabilidade de uma carteira é X1 vezes rentabilidade do ativo 1, mais X2 vezes a rentabilidade do ativo 2, mais Xn vezes a rentabilidade do ativo N. Então, o valor esperado, ou a rentabilidade esperada, que é o valor esperado da rentabilidade, o valor esperado da rentabilidade vai ser igual a quê? E agora, espero as vossas respostas. X1 vezes o valor esperado da rentabilidade do ativo 1, vezes o valor esperado da rentabilidade do ativo 2, mais Xn vezes o valor esperado da rentabilidade do ativo N. Ou seja, X1 vezes a rentabilidade esperada do ativo 1, mais X2 vezes a rentabilidade esperada do ativo 2, mais Xn vezes a rentabilidade esperada do ativo N. E a variância da carteira é igual a quê? Será igual, professora? Igual como? Substituindo o... X1 vezes a variância do ativo 1. Exatamente. Ui, não. Lisandra, qual é a tua formação? Para eu situar. Lisandra, ok.
Tu tiveste disciplinas de estatística ou não? Tive. Tiveste. Então pronto, então tu estudaste estas coisas. Provavelmente já não te lembras. Ah, ok, mas A variância, vou voltar aqui atrás. Por acaso, se calhar nem tenho aqui essa, não é daquelas propriedades que eu aqui vinquei mais. Não está aqui, na verdade, podia estar melhor. sim, mas eu já sei o que a Já professora sabes vai o que é que eu explicar. estou a dizer, não é? Sim, sim. Exatamente. Foi só distração. Ok, então se é só distração, como é que é? Vou começar a escrever, não vou escrever tudo. x1 ao quadrado vezes a variância do R1 mais xn, vou passar já para o n, xn ao quadrado vezes a variância do Rn. E agora, acabou ou continua? Quando eu estou a calcular a variância da soma, vão-me aparecer os termos das covariâncias. Ok? Então será mais, o primeiro seria 2 vezes a covariância, não, 2 vezes, não vai dar espaço aqui, 2 vezes a covariância entre, e esqueci-me, 2x1, x2, vezes a covariância entre R1 e R2. Mais, agora vou fazer o outro a seguir, que seria 2x1, x3, covariância entre R1 e R3. E não faço mais. E passo para o slide. Ok, então, a rentabilidade esperada está ali calculada, exatamente aquilo que vocês me disseram. A variância, eu por acaso ali tenho a variância só com 2 ativos, para vocês perceberem, assim, simples, não é? Se eu tiver só 2 ativos, a variância do portfólio seria x1 ao quadrado, variância. Eu aqui as variâncias vou sempre denotar, em vez de andar com a palavra var, eu vou denotar por sigma. Quando eu escrevo sigma é a variância. Então a variância do sigma quadrado é a variância. Sem o quadrado é o desvio padrão. Então a variância deste portfólio, se tiver só 2 ativos, é x1 ao quadrado vezes a variância do ativo 1, mais x2 ao quadrado, variância do ativo 2, mais 2 vezes x1, x2, vezes a covariância, portanto o sigma 1, 2 é a covariância entre o ativo 1 e 2. E agora chama a atenção, e agora tenho aqui mais um problema, que é, nem todos vocês estudaram matrizes, mas efetivamente aqui as matrizes são úteis para escrever, para escrever a variância da carteira. Aqui a variância desta carteira posso escrever como o produto destas 3 matrizes, que é as frações investidas em cada ativo, x1, x2, vezes esta matriz, que é a matriz que nós chamamos de matriz de variâncias covariâncias, que tem na diagonal principal a variância de cada um dos ativos e fora da diagonal as covariâncias, vezes outra vez as frações investidas em cada um dos ativos. Se a gente fizer o produto destas 3 matrizes, tem exatamente isto. Quando eu tenho N ativos, a variância da carteira, posso escrever com estes somatórios todos, não é? Que dá menos trabalho do que por extenso, e em termos matriciais será exatamente a mesma coisa, ou seja, frações investidas em cada um dos N ativos, matriz de variâncias covariâncias e frações investidas. Aqui na primeira linha o que é que nós temos desta matriz? Temos a variância do ativo 1 e depois temos a covariância do ativo 1 com os outros ativos. Covariância do 1 com o 2, depois seria covariância do 1 com o 3, covariância do 1 com o N. O que é que esta matriz tem de especial? É uma matriz simétrica, portanto, para quem sabe, para quem estudou matrizes, isto é uma matriz simétrica por causa das covariâncias serem comutativas, basicamente. Pronto, então neste momento já sabemos calcular a rentabilidade esperada e a variância de uma carteira, que vão ser as medidas-chave para determinar as carteiras eficientes. E eu agora só queria ver as horas. 7h15 e nós começamos às 6, mais ou menos. Ok, então podemos
avançar mais um bocadinho. Fazemos o intervalo às 7h30, não é? Ok. Ok, então agora, Lisandra, não vamos já calcular as carteiras eficientes, vamos lá chegar. Agora eu vou falar um bocadinho de porque é que nós devemos transacionar uma carteira e não transacionar apenas um ativo. Vocês já pensaram sobre isso? O que é que vocês acham? É melhor transacionar só um ativo ou vários ao mesmo tempo? Ou seja, é melhor a gente pegar no nosso dinheiro e aplicá-lo todo num ativo ou aplicá-lo em diferentes ativos? Dividir Por o causa do nosso... risco. Hã? Claro que, Vários ativos por causa do risco. Claro, exato. claro que vários ativos, porque com isso vamos reduzir o risco, não é? Bem, há muita coisa a dizer sobre isto e eu sistematizei aquilo que eu acho que é importante. Portanto, na verdade, em geral, interessa-nos aplicar nossa riqueza as nossas poupanças, vamos pensar assim, em diferentes ativos, ou seja, porque a diversificação do nosso, e isso quando a gente investe em vários ativos quer dizer que estamos a diversificar o nosso investimento, porque a diversificação tem vantagens. E tem vantagens exatamente porque pode reduzir o risco. Como e porquê? Ok, então o que eu tenho aqui 2 ou 3 slides com conversa para tentar explicar esta parte de que é que pode ser vantajoso ou como é que é vantajoso fazer a diversificação, ou seja, investir em carteiras em vez de aplicar tudo no mesmo ativo. Se eu pensar apenas num ativo, portanto, se o meu portfólio tiver apenas um ativo, que podem ser, por exemplo, as ações de uma empresa, quais é que são as fontes de risco associadas a esse ativo? Portanto, eu compro ações de uma empresa hoje, a um dado preço, o preço amanhã vai ser outro, eu não sei exatamente qual é que vai ser. O que é que influencia, portanto, por isso, na verdade, a minha rentabilidade vai ser uma variável aleatória, o que é que influencia esse risco? O que é que faz variar o preço da ação? As fontes que afetam esse risco, ou que determinam esse risco, nós podemos dividi-las em 2 tipos. E o primeiro tipo é aquilo que eu digo que é o risco, ao risco que está associado às condições da economia em geral. E depois o outro tipo de fator que também contribui para o risco serão fatores específicos da empresa. Vejam lá se concordam. Estes fatores, os primeiros fatores que eu estava a falar, na prática estou a pensar em fatores macroeconómicos, como sejam o ciclo económico em que estamos, a taxa de inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio. No fundo são fatores que de facto são fatores macroeconómicos que de facto podem contribuir para fazer variar o preço da ação. Por outro lado, temos outros fatores que de facto são fatores específicos da empresa, como por exemplo, se a empresa está a ter sucesso nas suas atividades, porque está a fazer marketing ou porque está a investir em novas tecnologias ou está numa área em que existe muita procura daquele tipo de produto da empresa. Portanto, de facto, nós podemos dividir aqui os fatores que influenciam o risco em 2 grandes tipos de fatores e que são de facto distintos, que são aqueles que são macroeconómicos e são aqueles que são específicos da empresa. E a grande diferença deles é que os macroeconómicos afetam todos os ativos. Os específicos da empresa só afetam aquela ação em particular. Concordam? Os fatores macroeconómicos, ou seja, as condições da economia em geral, na verdade afetam todos os ativos, não afetam só um. As condições específicas da empresa afetam só aquela empresa em particular. Portanto, e quando nós pensamos no risco associado a um ativo, no fundo esse risco vem de 2 fontes distintas. Risco que vem de fatores macroeconómicos, risco que vem de fatores específicos da empresa. E quando nós diversificamos
quando nós não pomos os nossos ovos todos na mesma galinha, ou não sei, há uma expressão assim, quando nós diversificamos, qual é que vocês acham que é o risco que nós vamos conseguir eliminar? É o que vem das condições macroeconómicas ou é o que vem dos fatores específicos da empresa? É o que vem dos fatores específicos. Exatamente, porque aqueles que vêm dos fatores macroeconómicos, esse risco está em todos os ativos. O específico é que é específico, os específicos é que são específicos de cada ativo em particular. E, portanto, toda esta conversa leva-me a poder, então, agora dividir o risco naquilo que nós chamamos o risco sistemático e o risco não sistemático. Se nós considerarmos uma estratégia diversificada, aliás, aquilo que eu queria dizer, o risco sistemático e não... O risco não sistemático é aquele que nós vamos conseguir eliminar através da diversificação. O risco sistemático é aquele que nós não conseguimos eliminar através da diversificação. E aqui este primeiro parágrafo que eu escrevi aqui, no fundo está a explicar porque é que nós conseguimos eliminar o risco sistemático se diversificarmos. Imaginem que eu invisto em duas empresas, uma associada ao setor do petróleo e outra associada ao setor da eletricidade. Em geral, quando o setor do petróleo está em alta, a eletricidade está em baixa e vice-versa. Portanto, se eu investir nestes dois tipos de produto financeiro, em princípio, o risco específico daqueles mercados eu consigo eliminar com uma carteira, ou seja, diversificando. Já o risco desses mercados que vem dos fatores macroeconómicos, à partida eu não consigo eliminar. E esse é o chamado risco sistemático. O risco sistemático é aquele que advém dos fatores macroeconómicos. Isto é conversa e agora vamos ver fórmulas. E vamos ver fórmulas, nomeadamente, vamos olhar para a variância da carteira. E vejam aqui algumas conclusões super interessantes que nós podemos tirar. Se eu tiver uma carteira, lembram-se da fórmula da variância. Portanto, aqui para perceberem esta fórmula, eu vou voltar aqui à fórmula da variância de uma carteira. A variância de uma carteira tem a fórmula era esta, ou a expressão. Isto é a variância da carteira. Imaginem que eu vou investir numa carteira em que os ativos são todos independentes. Os ativos serem independentes quer dizer que a covariância entre eles é nula. Então, se os ativos fossem todos independentes, esta parte da variância da carteira desaparecia. E fico só com aquele primeiro somatório. Por outro lado, agora, imaginem que a fração que eu invisto em cada ativo é 1 sobre N. É uma carteira, não é? Se eu investir 1 sobre N em todos os ativos, a soma é 1. Portanto, isto é uma carteira. Então, se o XI for igual a 1 sobre N para todo o I, como é que fica a fórmula da variância? Portanto, é substituir aqui o XI por 1 sobre N, e eu agora vou voltar lá à frente, essa conta está feita, está aqui. Se eu substituir o XI por 1 sobre N, a variância fica dada por este somatório, e eu agora tenho aqui 1 sobre N ao quadrado, que é o XI quadrado, e este 1 sobre N ao quadrado eu posso passar um deles para fora do somatório, que não depende do índice, e deixo o outro lá dentro. Então fico com esta expressão. Este somatório aqui nós podemos interpretar como o valor esperado da variância dos ativos, como a variância média dos ativos. Uma espécie de variância média. Se eu aumentar o número de ativos na minha carteira, ou seja, se o N tender para infinito, para quanto é que converge? Aliás, antes disso, se calhar é melhor ainda olhar aqui para esta última expressão. Portanto, eu estou a interpretar aqui este somatório, que é a soma das variâncias dos diferentes ativos, a dividir por N, isto é uma espécie de variância média dos ativos. Substitui a variância média por sigma barra ao quadrado. E então tenho que a variância da carteira é igual a isto. Se eu aumentar o número de ativos na minha carteira, a variância da carteira converge para quanto?
Matemáticos, ajudem lá. Para quanto é que converge esta variância? Isto é uma média. Está fixo. Quando n tende para mais infinito, 1 sobre n tende para 0. Portanto, a variância tende para 0. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que se os ativos fossem independentes, e eles seriam independentes se o risco não fosse afetado pelas variáveis macroeconómicas. Se o risco não fosse afetado pelas variáveis macroeconómicas, se eu escolhesse uma carteira com muitos ativos, o risco dessa carteira era quase 0. Portanto, diversificar é vantajoso. De qualquer maneira, assumir que os ativos são independentes é uma hipótese forte. À partida, os ativos não são independentes, exatamente porque eles são todos também afetados por variáveis macroeconómicas, e isso faz com que eles covariem positivamente. Como eles, de facto, em geral, covariam positivamente, então, se eu escolher esta mesma carteira em que invisto o mesmo em todos os ativos, eu não posso eliminar agora aquela parte das covariâncias, a parte das covariâncias vai ficar. Portanto, esta parte das covariâncias vai ficar, não posso transformar em 0, mas posso fazer aqui, e agora estou aqui a fazer as mesmas manipulações, ou seja, este 1 sobre n passou 1 para fora, portanto a variância da carteira tem este primeiro termo que vem das variâncias de cada um dos ativos, e este termo tenderá para 0, mas o segundo termo que vem das covariâncias já não tende para 0, porque esta fração tende para 1. E portanto eu tenho que a variância da carteira é 1 vezes uma espécie de covariância média. E a partir desta covariância média não é nula. Portanto, diversificar de facto é bom. Porquê? Porque a diversificação permite eliminar o risco específico dos ativos. Ou seja, o risco não sistemático. No entanto, não elimina completamente o risco, porque o risco sistemático vai se manter. Está bem? Tenho só aqui uma última frase azul que diz: temos de ter também em atenção os custos de transação. O que é que isto quer dizer? Ok, é excelente diversificar, quanto mais ativos diferentes pusermos na carteira melhor, mas ativos diferentes também implica pagar mais custos de transação, portanto esta história de diversificar tem que haver aqui um trade-off também, não é? Não é tudo positivo em diversificar, temos que depois ter cuidado porque também depende, mais ativos também implica mais custos de transação. Pronto, e eu acho que estamos numa boa altura para fazer um intervalo. Ok, paramos 10 minutos. Elisandra, havemos de chegar às carteiras eficientes, estou preocupada com como terminar carteiras eficientes. Então vou interromper aqui agora a gravação.